Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto fundamental, eu diria, para toda a humanidade, para o planeta, né? Que são os conflitos, conflito é muito fraco, né? Talvez o termo mais correto fosse guerra, mas guerra também é complicado, porque um dos lados não tem exército, não tem forças armadas. Vocês já perceberam que eu estou falando do que está acontecendo em Israel, né? Esse verdadeiro genocídio contra o povo palestino. E a mídia vem tratando disso, a mídia brasileira, mas também a mídia internacional, como se tudo tivesse acontecido há 19 dias, exatamente, tudo tivesse começado, melhor dizendo, há 19 dias, quando o grupo Hamas atacou Israel, deixando um saldo de 1.400 mortos e muitos feridos. Mas essa história é muito anterior, ela tem no mínimo 75 anos, e ela começa quando a ONU, em 1948, cria o Estado de Israel, e deveria ter criado também o Estado da Palestina, até porque aquela região ali, impropriamente chamada de Oriente Médio, ela pertencia aos palestinos, eles estavam lá. No entanto, a ONU, para resolver um problema da Europa, né, um problema dos europeus, e do Holocausto que os judeus haviam sido vítimas, né, pelos nazistas, resolveu encontrar uma terra para eles, um espaço para eles, e encontrou esse espaço em cima dos palestinos. Então, é uma questão que vem se desenrolando há 75 anos. As estatísticas indicam que, de lá para cá, já foram mortos mais de 260 mil palestinos. Vou repetir, em 75 anos dos conflitos, né, já foram mortos 260 mil palestinos. E como disse o presidente Lula no podcast de ontem, né, ele retomando a conversa semanal que ele tem, né, com os brasileiros e brasileiras, ele disse, pelo menos eu acho muito certo, olha, prioridade é parar de morrer gente, né, na faixa de Gaza, em Israel. Tem que parar de morrer. Tem que ter ajuda humanitária, porque é um absurdo a gente assistir, né, a morte, sobretudo de crianças, sem fazer nada. É sobre esse tema tão importante, tão complexo, que está aí dividindo opiniões. Aqui no Brasil a coisa está muito mal explicada, a mídia corporativa é nitidamente a favor de Israel, ela não está cobrindo o processo, ela está, na verdade, ela faz torcida, né? Ela é parte da história, né, que a gente vai conversar a partir de agora com um especialista nesse assunto. É o professor Dani Zahedini. O professor Dani, a formação dele é em geografia, mas ele tem os mais altos títulos nessa área. Ele é o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC, aqui de Minas Gerais, e ele também é líder e integra 2 grupos de pesquisa da maior importância. Um é sobre o Oriente Médio e o Magrebe, e o outro chama-se Potências Médias. Então, prazer enorme, a gente já vai chamar, né, porque já está nos nossos bastidores, o professor Dani Zahedini. Boa noite, professor Dani, prazer e honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, Ângela, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, viu? Não, a gente é que agradece muito em nome do Coletivo Alvorada, e aí eu vou aproveitar, antes da gente começar a nossa conversa, pedir a Alexandra Badaró, que é a produtora técnica do Coletivo Alvorada, que ela exiba, né, um evento que o Coletivo Alvorada é um dos promotores, que está acontecendo exatamente agora, nesse momento que nós estamos conversando. Né? É o 2º ato unificado em solidariedade à Palestina. Né? Esse evento acontece na quarta-feira, 25/10, a partir das 17 horas. Mas 17 é meio que um esquenta. Né? Na verdade, o evento começa em torno das 18 horas e aí segue, né, por mais tempo. Mas eu falei impropriamente que está acontecendo agora, enquanto nós estamos conversando, é porque, na verdade, esse evento é amanhã, mas nós estamos gravando a conversa um dia antes, por causa de problema de agendas. A gente não conseguiria fazer essa gravação amanhã, até para a gente poder estar lá. Não é?
Então, todo mundo convidado, é fundamental esse apoio, essa solidariedade à Palestina, no momento em que a gente vê potências como Estados Unidos, né, fazendo um trabalho tão pesado em favor de Israel, né, e contra os palestinos, e a gente vê também muita desinformação circulando na mídia brasileira e na mídia internacional. E aí eu vou dar a partida na nossa conversa, professor Dani, perguntando o seguinte: qual a avaliação que você faz desse conflito, dessa guerra, como é que a gente chama, né, o que está acontecendo lá naquela região, no 19º dia que ele já se processa? Ângela, eu acho que você já fez uma ótima contextualização, né, sobre a situação na região, mas o que é evidente é que o que acontece hoje em Palestina, né, em Gaza, em Israel, não é uma fotografia, né? Ela é resultado de um processo, de uma sequência de fotografias. Nós estamos falando de um filme longo. E para compreender essas fotos de momento, né, as fotos trágicas de momento que aconteceram no dia 7 de outubro, e das fotos trágicas de momento que acontecem agora em Gaza, é necessário observar todo esse processo que aconteceu, não só a partir de 1947, mas desde o final do século XIX e no século XX, né, quando o movimento de contestação ou de nacionalismo tardio judaico chamado sionismo, ele vai ser criado, né? Vai ser criado inclusive na Europa. E a partir daí, um drama que vai se desenrolar por uma série de questões, né? Um drama do Holocausto judaico, europeu, como você bem disse, né? Um problema europeu, que de certa forma cai no colo dos árabes, e os árabes vão ter de pagar um preço altíssimo em razão, né, dessas questões. E, a partir dali, o surgimento do Estado de Israel em 1948 e o não surgimento do Estado palestino em 1948, ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, né, de 1948 a 1949, compõe, então, esse quadro muito complexo, muito complexo. Hoje, o que nós vemos acontecer na Palestina é resultado de um... É difícil falar guerra, né, porque você bem apontou, né, o termo guerra, ele tem que envolver, geralmente, não tem problema ser forças irregulares, né? Mas, nesse caso, existe desproporção demais de força, existe uma diferença grande entre os atores envolvidos. Então, eu prefiro um termo mais genérico, que é conflito. É um conflito assimétrico, desproporcional, não é? E que revela ali uma série de objetivos militares e políticos, tanto do Hamas quanto de Israel. Então, é dramática a situação que acontece hoje na região. Foi dramático no dia 7, porque foi algo muito diferente do que Israel havia experimentado. Talvez eu possa voltar até 1973, na Guerra de Yom Kippur. Nós não temos registros, né, de um ataque de uma força palestina que levasse à morte mais de 1.300 israelenses, e, ao mesmo tempo, alcançando números estratosféricos a resposta de Israel, que é uma resposta também desmesurada, desequilibrada, totalmente assimétrica, fora dos padrões ali do direito, né, dos direitos humanos, do direito humanitário, e que vem gerando ali muitas contestações internacionais em vários países, principalmente do sul global, e, por incrível que pareça, em alguns países europeus também, né? Mesmo com toda a mordaça imposta a essas manifestações que acontecem no coletivo desenvolvido, né, do norte global, essas manifestações têm acontecido. Exato. Agora, 19 dias já, né? O Brasil está na presidência do Conselho de Segurança, né, como membro rotativo, né? Ele preside esse mês, se não me engano. Eu já vi, inclusive, esse mês ou até o final do ano. Qual que é o certo? É só durante o mês de outubro ou vai até o final do ano a presidência do Brasil? O membro é permanente, o seu mandato ele é mais cumprido, digamos assim. Então, por exemplo, a Rússia ficou vários meses. Por quê? Porque ela é um membro permanente do Conselho. O Brasil, sendo um membro rotativo, né, ele estaria à frente do Conselho de Segurança por um período menor. Então, provavelmente, a diferença de tempo é em razão da própria posição do país
frente ao Conselho de Segurança, né? Que, inclusive, o Brasil pleiteia, né, uma vaga como membro permanente. Já é um pleito antigo, né? Começou ali com o... Oh, meu Deus! O presidente que vem logo após o fim do período José Sarney. Quando o Veredo da Silveira era o chanceler, né? Eu acho que já tinha esse pleito. Quando o Zé Sarney assume, ele sinaliza o interesse, porque a nossa posição nas Nações Unidas ela diminuiu muito em razão do período militar. Então, nós sofríamos muitas críticas, principalmente do governo americano, né? Mas quando acaba o período militar, a ditadura, o que ocorre é que o Sarney sinaliza, depois o Fernando Henrique começa um ativismo mais forte, mas quem vem com muita força para tentar mudar o sistema ONU no sentido da sua reforma e para o Brasil entrar no Conselho é o presidente Lula, né? E ele volta agora a essa discussão. Eu fechei o microfone e esqueci de abrir. Nesse momento, então, que o Brasil está na presidência, nesse mês, né, de outubro, que o Brasil está na presidência rotativa, né, do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil já fez 3 reuniões, né, a primeira delas de emergência, logo após, né, os ataques, né, do Hamas, já buscando encontrar uma solução. Né? As 2 reuniões, digamos, não deram em nada, mas havia uma expectativa muito grande que na terceira reunião a coisa avançasse, especialmente porque a resolução proposta pelo Brasil era muito, muito light, né, digamos assim. O que o país queria? Né? Era basicamente a criação de corredores humanitários, ou de um corredor humanitário, e que cessar fogo. Né? Era isso que o país queria. Mas os Estados foram 12 votos a favor, 2 abstenções e um voto contra, o veto, na verdade, né? Que foi o dos Estados Unidos. Então, esse esforço foi por água abaixo. Parece que os Estados Unidos estão querendo apresentar uma resolução, mas não sei, eu acho que dificilmente ela vai prosperar, porque a resolução que os Estados Unidos devem apresentar, tudo indica que vão apresentar, ela chama o Hamas de um grupo terrorista e coloca Israel como apenas se defendendo, né? Mas fala no corredor humanitário. Dá para aceitar esse tipo de resolução? Ângela, é muito complicado, porque por mais complexo que seja definir um grupo como terrorista ou não, as Nações Unidas não definem o Hamas como um grupo terrorista. Assim como não definia o IRA como grupo terrorista, porque viam nesses grupos movimentos de resistência nacional. Não é? Eram grupos que faziam uso de terrorismo. Eles fazem uso do terrorismo. Né? O que aconteceu no dia 7 foi uma guerra, vamos falar assim, uma ação assimétrica do Hamas, que misturou ações convencionais com ações não convencionais de cunho terrorista contra a população civil. Tem essas 2 coisas. Mas eu não posso simplesmente dizer, olha, esse é um grupo terrorista como o Al-Qaeda, ou esse é um grupo terrorista como o Estado Islâmico. Não. Nós estamos falando de 4 milhões de pessoas que estão, desde 1948, buscando, de maneira legítima, ali, né, a independência, o direito de autodeterminação dos povos, um princípio fundamental das Nações Unidas. Né? É claro que nós somos todos pela não violência, não tem dúvida disso. Mas, infelizmente, nessas relações muito assimétricas de força, né, onde um lado tem armas de última geração e o outro lado tem paus e pedras ou foguetes, essas táticas muito ruins e muito negativas, elas são utilizadas. Né? Eu vejo que dificilmente vai prosperar uma resolução que use esse tipo de linguagem, se os americanos apresentarem. Né? Infelizmente, o cessar-fogo não vai acontecer tão cedo. E os americanos, infelizmente, vão vetar. Vão vetar porque eles querem dar tempo a Israel para que Israel possa conquistar uma vitória tática, política e midiática frente à sua própria população. Independente do tamanho das mortes de inocentes, independente da exposição que isso gera aos judeus do mundo inteiro, né, esses bombardeios, muitas vezes de áreas residenciais, porque o que acontece? O que Israel quer é tentar diminuir ao máximo os efeitos colaterais de uma provável entrada por terra. Isso significa a política da terra arrasada. Né?
significa bombardear prováveis túneis subterrâneos, bombardear prováveis fontes de lançamento de foguetes, bombardear áreas de passagem, e isso vai acabar afetando diretamente os civis numa área que é uma das áreas mais populosas do mundo, né? Então, eu vejo que a dificuldade de se alcançar uma resolução no Conselho de Segurança é que Estados Unidos, infelizmente, hoje, né, tudo bem, historicamente apoia Israel, mas sequer uma linguagem de moderação, sequer uma linguagem balanceada. O secretário de Estado, o Blinken, ele tem proibido o seu staff de usar esses termos. Desescalar, moderação, cessar fogo. Está proibido de falar essas palavras. E isso em razão de como que os Estados Unidos precisa, nesse mundo em franca transformação, onde há ascensão chinesa, onde há ascensão russa, onde há ascensão do sul global, onde aquela multipolaridade coercitiva dos Estados Unidos se transforma numa multipolaridade real e que os americanos perdem aderência nessa nova ordem mundial, eles querem mostrar para os seus últimos aliados, União Europeia, Reino Unido, Israel, que eles estão ali para poder auxiliá-lo a manter o status quo. Então, veja como, Ângela, a questão política interfere diretamente numa agenda que é uma agenda humanitária, né? E que salta aos olhos a um discurso, um ato de fala dos Estados Unidos que é muito distante da realidade, né? Defensor da liberdade, defensor dos direitos humanos, defensor do direito internacional, mas que apoia uma política muito equivocada de ataque e de punição coletiva contra os palestinos em Gaza e também na Cisjordânia. Sim, sim, exato, professor. Eu queria perguntar agora uma questão que eu acho que está aí na cabeça de muita gente, né, que está acompanhando com mais atenção o que está acontecendo, né? Na verdade, além dessa postura de apoiar incondicionalmente, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem dito em relação a Israel, ele foi lá, né, falou isso em loco. Parece que tem também nesse veto a essa resolução do Brasil, que tinha sido negociada com todo mundo, o presidente Lula mesmo se recuperando, né, fez contato, conversou, costurou, não é? Parece que tem também uma tentativa de dizer para o Brasil, olha, você fica quieto aí no seu quintal, você é uma potência no máximo média e olhe lá, não é? Essas questões mundiais é para gente grande, não se meta com isso. Ou seja, há uma tentativa de reduzir também digamos, o protagonismo brasileiro, e que não é um protagonismo para aparecer bem na fita, é um protagonismo pensando, né? Vamos cessar essas mortes, sobretudo de crianças, dos dois lados, né? Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo que agora, nesse momento, o elemento definidor do veto americano é o apoio àquele governo israelense que passa um aperto danado do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista social e econômico. Então, já no passado isso já aconteceu. O presidente Obama havia instado e solicitado o presidente Lula que pudesse mediar, junto com os turcos, a questão nuclear com o Irã, há mais tempo atrás. E o presidente Lula se envolve e apresenta uma proposta. Aí sim, naquele tempo, muita gente se enciumou, principalmente União Europeia. França, Inglaterra se enciumaram. E ali jogaram um pouco de água no chope e o Brasil teve de se retirar momentaneamente daquele pau. Mas eu vejo que hoje o Brasil ele tem uma posição muito diferente, né? Ele é uma potência ambiental, ele é uma potência econômica, ele é uma potência social. O Brasil, com todas as nossas dificuldades internas, mesmo vivenciando ainda um problema de racismo estrutural, né, que a gente vivencia, uma elite ainda muito ligada à Casa Grande e à Senzala, né, com a sua relação
complicadíssima com os pobres, né? A elite brasileira não gosta de pobre. Ainda assim, o Brasil é um lugar muito melhor quando a gente pensa essas relações étnico-linguísticas, essas relações de classe, né? Então, para o mundo, a posição brasileira é uma posição muito interessante, né? A nossa democracia, aos trancos e barrancos, ela sobreviveu a todos os assintes que nós sofremos. E isso para o mundo é uma sinalização muito importante. Então, o Brasil é um mediador importante. Só que eu vejo que agora o veto que nós sofremos, ele foi um veto tático, ele foi um veto muito pragmático dos americanos, como ele tem feito nos últimos 75 anos com Israel, porque hoje o número de países que reconhecem a Palestina como Estado é quase que o mesmo número daqueles que reconhecem Israel como Estado. O que falta ali é Estados Unidos não vetar no Conselho de Segurança uma resolução de reconhecimento da Palestina como Estado soberano. Não é? Talvez seja uma diferença de 20 países que reconhecem Israel e que não reconhecem Palestina, a diferença de países que reconhecem os palestinos. São mais países que reconhecem os palestinos do que Kosovo. Então, há ali um movimento muito tático, muito prático, porque o momento que Israel vive, do ponto de vista político, ele é muito grave. E ali, os americanos, nesse momento de transformação profunda do sistema internacional, ele também vai se agarrar nos seus principais aliados. Mas isso gera efeitos colaterais para eles também. E eles vão ter de arcar com esses efeitos colaterais, a política americana. Exato. Quando você fala, né, que é um momento complicado, né, para o governo israelense, a gente sabe que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele tem assim, um extremista de direita, né, como Bolsonaro, aliás, são amigos, né? O clã Bolsonaro não saía de Israel, a gente não sabe fazendo exatamente o quê, né? Talvez comprando aí softwares para espionar, né? Igual esse usado indevidamente pela ABIN, né? Enfim, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Mas o Netanyahu vive um momento complicado, porque ele tem, ao que tudo indica, uma vocação para ditador ou algo semelhante. E ele conseguiu aprovar aquele projeto que restringia demais o STF de lá. E uma parte grande da população israelense foi para as ruas combater, denunciar. Então, nada melhor do que um conflito, né, uma guerra, para tentar unir internamente. E, aliás, ele convocou um governo, né, de união nacional, não é? Então, tem também esse lado de tentar resolver um problema interno para cima dos palestinos? Eu vejo isso também. Inclusive, muitos falam de erro de inteligência do Shin Bet e do Mossad, mas eu vejo o seguinte, que o governo egípcio e o próprio Mossad, eles vão sinalizar para o governo israelense que alguma coisa grande poderia acontecer, quase 48 horas antes de ter acontecido. E o problema foi como que, politicamente, o governo Netanyahu utilizou essa informação. E aí, um pouco disso que você falou, Ângela, porque para o governo Netanyahu era bom os foguetinhos caindo em Israel, porque esses foguetes caindo em Israel reforça a posição de manutenção do status quo da perspectiva da extrema-direita, que não é possível negociar com os palestinos. Então, cair alguns foguetes ali, usar o Iron Dome para impedir que eles caiam nas cidades, que as pessoas não podem morrer, mas tem que criar ali aquele pânico generalizado, tem que criar aquela preocupação. Só que alguma coisa deu muito errada, porque morreram 1.300 pessoas, 220 capturadas dentro de Gaza, mais de 2.000 feridas. E aí, isso sai do controle. Existe quase que uma tradição em Israel de crise dessa natureza. Os seus primeiros ministros não ficam. Pega a guerra do Yom Kippur, 1973, a Golda Meir cai. Pega o Ehud Olmert com o Líbano na guerra de 2006, ele cai. E eu tenho ali uma impressão muito forte que o Netanyahu vai cair. E aí eu concordo com você. O que ele tem tentado fazer? Ele tem apostado todas as fichas na resposta militar
na brutalidade militar contra os palestinos, em Gaza e na Cisjordânia, como uma forma de recuperar algum tipo de prestígio perdido, porque hoje mais de 80% da população israelense não quer o Netanyahu como primeiro-ministro. E isso torna a situação muito mais complexa, muito mais complicada. Por quê? Porque o Netanyahu usa politicamente a guerra, não vou falar de guerra, mas o conflito com o Hamas para se manter ali no governo, e a escalada dessas ações ela pode gerar um espraiamento da crise por todo o Oriente Médio, inclusive envolvendo as grandes potências. Por isso que quando a gente lê o Haaretz, em várias colunas do Haaretz, desse jornal israelense que é o Haaretz, eu tenho ali opiniões de cientistas políticos israelenses dizendo o seguinte: olha, esse homem vai colocar Israel à beira do extermínio. Ele vai colocar Israel numa situação existencial. Esse homem tem que sair logo, porque misturou essas agendas. Ele é um primeiro-ministro ressentido, porque ele foi retirado do poder no momento que ele acreditava que ele era o salvador de Israel, mesmo com uma série de acusações, né, e de problemas na justiça por corrupção em Israel. E é justamente em razão disso que ele propõe uma mudança, né, do sistema judiciário israelense para poder limitar os seus efeitos contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Então, veja que situação complicada. Ele e o Bolsonaro quiseram, né, extinguir os respectivos STFs, né? A amizade envolve muitas semelhanças também, né? E a semelhança ela está numa perspectiva do autoritarismo, né? É como que a extrema-direita e também a extrema-esquerda elas vão, de certa forma, desposar com políticas autoritárias. E o que nós vemos hoje é o movimento da extrema-direita desposando com posições extremamente autoritárias. E aí eles não querem as instituições funcionando. Eles não querem check and balance. Eles não querem que existam instituições que vão controlar os excessos do executivo, do judiciário ou do legislativo. Eles querem um governo ditatorial. O que o Netanyahu quer é isso, é a destruição das instituições israelenses. Só que a sociedade israelense ela é muito diversa, ela é muito rica. Nós temos ali uma sociedade que, boa parte dela, ela busca democracia, ela busca paz com os palestinos, e isso é muito positivo. Agora, o problema é como que essas forças extremistas, né, elas vão minar esses esforços, elas vão trabalhar ao contrário, né? E aí, como que a sociedade civil israelense vai transformar essa realidade? É um desafio enorme para eles também. Né? Exato. Você citou, né, o Haaretz, esse jornal importante de Israel. Ele, inclusive, denunciou, foi o primeiro a denunciar essa história que o Egito, né, tinha avisado a Israel desse ataque, né, com uns falam em 48 horas, outros 72 horas, e, ao que tudo indica, Israel deixou rolar. Era interessante, é o que você disse. Né? Outra coisa também que a gente tem visto são os judeus pelo mundo inteiro protestando contra essa matança lá em Gaza, na faixa de Gaza. A gente viu, inclusive, vários ocupando o Capitólio na semana passada, né, nos Estados Unidos, que é o Congresso de lá, denunciando essa situação. E a gente tem visto também, mesmo os países europeus, governos europeus, e nos Estados Unidos, sendo proibida a manifestação pró-Palestina, né? A gente sabe de casos de manifestantes que apenas por portarem a bandeira em Londres foram presos, na França também. Essas manifestações têm ficado gigantescas. No último fim de semana, 100 mil pessoas nas ruas de Londres protestando a favor, defendendo a paz e pela criação do Estado da Palestina. Na sua opinião, isso tem um poder, isso pressiona, isso pode ajudar a que esses governos conservadores aí do norte global, né, Estados Unidos e Europa, eles reduzam o apoio a Israel, porque como é que vai ser? Vai prolongar por quanto tempo mais? A guerra na Ucrânia já tem mais de um ano. Verdade, verdade. Eu vejo, Ângela, que a principal fonte de mudança de comportamento da União Europeia
e dos Estados Unidos vai estar diretamente ligada à mudança da política israelense. E a mudança da política israelense está diretamente ligada à opinião pública israelense. E como que os políticos vão responder a isso? Eu vejo que quando os judeus do mundo inteiro se mobilizam para, de um lado, de maneira acertada, denunciar o que foi o massacre de 7 de outubro, e, por outro lado, denunciar o que é o massacre em Gaza, eles têm duas preocupações. Uma preocupação humanitária, humana, com judeus e com palestinos. E uma outra é de como que esse tipo de ação do governo israelense aumenta o antissemitismo. Vai explodir uma série de ações contra judeus e contra Israel no mundo inteiro, porque é uma ação flagrante de violência descabida contra inocentes. E aí fica difícil. Nós não estamos falando de pessoas que estão defendendo um grupo terrorista, nós estamos falando de pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, vocês já mataram mais de quase 1.000 crianças. Isso está errado. Então, eu acho que tem, por parte da comunidade judaica, uma preocupação de como que a crise com os palestinos, como ela está sendo trabalhada por Israel, ela tem agravado a imagem, tem agravado o ânimo dos judeus no mundo inteiro. E nós sabemos que quase 60% dos israelenses têm dupla cidadania com a cidadania americana. Nós sabemos disso, né? E aí, o impacto dos judeus americanos, né, dos judeus europeus, com isso tudo, é muito grande. Então, eu acho que em algum momento, agora a ferida está muito exposta, a dor está muito forte ali dentro de Israel. É quase que um tabu tentar moderar determinadas ações. Mesmo com as manifestações na semana passada em Israel, que levou a mais de 500 mil pessoas pedindo para o Netanyahu sair. A semana passada em Israel. 500 mil pessoas. E a mídia brasileira não mostra isso. A mídia corporativa brasileira ignora uma informação crucial feito essa. Nada. Eles não estão satisfeitos, porque eles sabem como que a utilização pragmática e política do governo israelense dessa situação para se manter no poder os fazem não tomar as ações adequadas. E quais são as ações adequadas? As respostas militares proporcionais e corretas, as negociações com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, para redefinir o papel do Hamas dentro de Gaza, operações que sejam, digamos assim, feitas no sentido de minimizar o dano para israelenses e para palestinos. Isso não vai ser feito, porque há uma apropriação política do fato, né? E aí ele vai tentar, de todas as formas, mobilizar a população, mostrar, porque ele errou, o governo israelense errou. O governo israelense não conseguiu propiciar à sua população segurança. Que é um dos maiores valores para a população de Israel, né? O próprio Haaretz colocou que naquela festa que ocorria a 15 minutos da faixa de Gaza, né? Boa parte dos israelenses que foram mortos por fogo das forças israelenses que chegaram. E que a situação era tão desorientadora pela questão da surpresa e pela falta de preparo daquele momento. Não estou falando que as forças de segurança são despreparadas em Israel, mas a surpresa do momento fez com que eles chegassem ali e que o fogo israelense matou muita gente. Muito israelense. Então, hoje, existe claramente também, uma boa parte da população de Israel, essa ideia de que esse governo errou muito, muito. Só que esse governo quer continuar. E ele vai usar de maneira pragmática essa guerra. Só que o limite disso é muito tênue. Porque dependendo de como ele usa essa guerra gera problemas ainda maiores para Israel e para os palestinos. Exato. A gente escuta, né, vê na mídia, né, especialmente os telejornais, né, mostrando imagens da faixa de Gaza, mas a gente não vê nenhum deles
se detendo para explicar exatamente o que é a faixa de Gaza. E a gente pode dizer que é um campo de concentração a céu aberto, né? Eu pediria para você, que é um especialista no assunto, detalhar o que é a faixa de Gaza, como vivem as pessoas, a extensão dela, as restrições que elas enfrentam. Tanto Gaza quanto Cisjordânia eram parte daquilo que a Resolução 181 de 1947 das Nações Unidas, da Assembleia Geral, dizia que seria o Estado palestino-árabe. Em 1948, né, de 14 para 15 de maio de 1948, Israel faz uma declaração unilateral de independência ali no finalzinho do mandato britânico. O mandato britânico não tinha acabado ainda. Mas, em abril, em maio de 1947, já ocorria muitas escaramuças, muitos combates entre as forças israelenses que tentavam criar bolsões homogêneos ali do que seria o futuro Israel, e, ao mesmo tempo, gerava uma expulsão em massa de palestinos. Em 1948, quando Israel pede independência, sem o fim do mandato britânico e sem a existência do Estado de Israel, começa a primeira guerra entre árabes e israelenses, né? Que é a guerra de 48 e 49, que termina com aquilo que os palestinos chamam de Nakba. E o que é a Nakba? A Nakba, para os palestinos, significa catástrofe. É a catástrofe porque os palestinos perdem quase 60% do território, chegando a 70%, 80% do território, só na Primeira Guerra. E para onde que vai aquelas centenas de milhares de pessoas que estavam na Palestina e que agora se tornam Israel, e que são expulsas a partir de práticas de terror? Para onde que elas vão? Elas vão para Gaza, elas vão para a Cisjordânia, elas vão para a Jordânia, elas vão para a Síria e elas vão para o Líbano. Gaza é do tamanho de Belo Horizonte, aproximadamente. Tem 360 quilômetros quadrados. Só que Gaza não tem esses complexos de prédios, muitos prédios. É uma cidade mais espalhada. Gaza, ela tem mais ou menos 40 quilômetros de norte para sul e de comprimento. E a sua, vamos falar assim, né, a sua largura, ela varia entre 10, 15, 12 quilômetros. É uma faixa super estreita. Ela tem acesso ao Mediterrâneo, e dentro de Gaza tem também uma área rural, que Belo Horizonte não tem mais, né? Então, imagine 2.300.000 habitantes, que é mais que a população de Belo Horizonte, dentro de um território que hoje é composto por 60% de refugiados, de campos de refugiados. Acabou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1949, a população de Gaza, que era de 80.000 habitantes, passou para mais de 250.000 habitantes. Imagina o que é isso. Depois, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, uma nova catástrofe, porque você tem a ocupação de Israel, inclusive dos territórios palestinos que estavam sob o controle de Egito, em Gaza, e da Cisjordânia pela Jordânia. Eles entram e controlam, e que torna aquela situação ainda pior. E nada muda desde então. Tem uma primeira intifada, que é um levante popular dos palestinos contra Israel, e o resultado disso é uma resposta muito violenta dos israelenses, e o mundo fica muito assustado, e isso vai gerar a possibilidade depois das conferências de Madrid e dos acordos de Oslo. Então, olha só que interessante, Ângela. Infelizmente, os avanços nos processos de paz no Oriente Médio, eles estão muito ligados à violência. À violência. O Egito só recuperou o Sinai, que perdeu em 1967 com a Guerra dos 6 Dias, depois de fazer uma guerra com Israel em 1973. E mostrar a Israel que ele era capaz de infligir a Israel dano e problema. E na década de 80, eles reatam as relações e fazem a paz e devolvem ali o Sinai para os egípcios. Então, a situação em Gaza é uma situação pior em vários aspectos quando a gente compara com a Cisjordânia, porque ali a população refugiada é muito maior, o espaço é muito menor. Cisjordânia tem mais de 5.000 quilômetros quadrados, quase 6.000 quilômetros quadrados, né?
E Gaza tem 300 e poucos mil quilômetros quadrados, tem quase a mesma população da Cisjordânia. Então, é uma realidade brutalizada, é uma realidade de empobrecimento enorme. Ali, o grau de desemprego beira quase 70%. A partir, né, do momento que o Hamas vence as eleições parlamentares em 2006 e depois o racha entre os palestinos em 2007, em que o Hamas controla a faixa de Gaza e o Fatah, a OLP, né, a Autoridade Nacional Palestina, controla a Cisjordânia, o Hamas, então, ele vai viver uma relação mais tensa ainda com Israel. Israel impõe um bloqueio a Gaza, o que torna aquela situação ainda mais crítica, porque os palestinos, vou dar um exemplo, na Cisjordânia. Na Cisjordânia, os palestinos não têm direito de ter um poço de água em várias áreas. Eles não podem captar água de chuva. Eles dependem da eletricidade, eles dependem da internet, eles dependem da água, eles dependem do combustível de Israel. Israel tem as torneiras, eles abrem e fecham. E utilizam esses elementos como elementos de pressão e de punição contra os palestinos. Isso não sou eu que estou inventando. É só buscar os relatórios da Cruz Vermelha, da Human Rights Watch, né? Só buscar os relatórios das instâncias que trabalham direitos humanos, direitos humanitários, que vê que a situação é crítica, tanto na Cisjordânia e em Gaza. Mas em Gaza, a situação é mais crítica ainda, porque existe um grau de empobrecimento, existe um grau de bloqueio, existe um grau de controle que é ainda pior se a gente for pensar a Cisjordânia. A diferença é que até agora, né, com a saída unilateral de Israel de Gaza, que aconteceu em 2005, no governo Ariel Sharon, eles começaram a ter um pouco mais de controle de toda aquela área. Só que a relação com Israel era uma relação muito complicada e que gerou 6 conflitos com esse último, 6 conflitos. E esse último, ele apresenta uma novidade. E qual que é a novidade? A novidade é uma ação surpresa contra Israel, e não uma reação a Israel. Todos os demais, o Hamas reagia a Israel. Quando Israel matava palestinos na Cisjordânia, quando Israel desacralizava os lugares santos dos palestinos, e o Hamas, então, reagia. Dessa vez, o Hamas agiu. E essa ação, por uma série de questões, do ponto de vista da política israelense, da política palestina, em relação às políticas regionais, né? E aí tem uma série de questões que vão nos ajudar a entender por que o Hamas faz essa ação no dia 7. Bom, nós estamos conversando com o professor Dani Zahedini. O professor Dani Zahedini, ele é um especialista na questão do Oriente Médio e também na questão das potências médias. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Esse programa está sendo gravado, por isso é que você não pode fazer perguntas, né? Não pode interagir de forma tão direta como acontece nos outros programas que são ao vivo. Mas isso foi a solução que nós encontramos para a gente trazer nessa semana uma pessoa tão importante que conhece tão profundamente essa situação, né? esse conflito, né? Entre Israel e palestinos, para você entender um pouco mais o que está acontecendo. Porque se depender da mídia corporativa brasileira e internacional, vocês vão odiar os palestinos e vão amar Israel, sendo que, historicamente, o agressor tem sido Israel. Bom, então eu vou pedir o que eu sempre peço, né, que você curta o programa e compartilhe. Porque você compartilhando, a gente tem pernas e asas para ir mais longe, né? Vocês sabem que os algoritmos só consideram um programa relevante se ele tiver muita curtida, se ele tiver muito compartilhamento. Então, nos ajude aí. Vocês sabem que o Toque do Coletivo Alvorada é um dos 10 programas que o Coletivo Alvorada tem, alguns programas semanais como esse, outros mensais, e que nós não temos patrão e não temos anunciante, nós não temos rabo preso. É por isso que a gente pode conversar com especialistas, pode fazer análise, que vocês não vão encontrar na mídia corporativa, porque ela tem patrão e ela tem rabo preso, né? Então, conto com a força de vocês, vão lá,
curtam, compartilhem. E quem ainda não se inscreveu no Coletivo Alvorada, vai lá no nosso canal no YouTube, clica lá, você vai, além de, né, você passar a receber todas as informações que o Coletivo Alvorada produz, né? O Coletivo Alvorada também é um coletivo de atuação política, né? O Coletivo Alvorada, por exemplo, neste momento, está aí na linha de frente na luta pela paz na Palestina e pela criação do Estado palestino. Bom, então fica aí, né, o meu pedido, né? E mais, olha, você se inscrever no Coletivo Alvorada é de graça, viu? No toque do Coletivo Alvorada é de graça, não custa nada. Bom, vamos dar então sequência a essa conversa, essa entrevista tão interessante, tão rica com o professor Dani Zahedini. Eu queria exatamente, professor, perguntar o seguinte: a gente sabe que a faixa de Gaza, com todas essas características que você descreveu tão bem, ela tem um muro também cercando, né? Um muro de em torno de 700 quilômetros de extensão, me parece que eu nunca estive lá, tenho vontade de conhecer, mas nunca estive. Tem uma altura de mais ou menos 7 metros de altura. Né? Então, quer dizer, é um confinamento, né? É quase que um campo de concentração mesmo. A mídia não mostra isso, né? Ela mostra cenas de violência e, em geral, atribui aos moradores, aos palestinos ou aos terroristas, né, que habitam lá e que, segundo a mídia, de alguma forma teriam apoio dos habitantes, de uma parte dos habitantes, os problemas que Israel enfrenta, né? Como alterar essa visão? E, sobretudo, não é uma atitude cínica da mídia esconder esse muro que cerca, né, que aparta a faixa de Gaza de Israel, quando ela fez uma campanha, e foi bem feita, né, tão grande contra o Muro de Berlim, e ela esconde também o muro, né, separando os Estados Unidos do México. São várias incoerências, né? Várias incoerências. Israel tem um projeto, né, eles chamam de barreira, porque muro tem um impacto, né, um impacto normativo, um impacto forte. E essa barreira, ela tem várias formas. Na Cisjordânia, ela tem uma forma de um muro, que é exatamente como você disse, Ângela. Tive a oportunidade de conhecer, de estar lá, em Jerusalém Oriental também, e é uma coisa muito impressionante, muito impressionante. A sua altura, né? Parece uma penitenciária mesmo, né? E na faixa de Gaza, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque, aos olhos, eu também estive na fronteira com Gaza, aos olhos de quem vê, ela é uma cerca, porque as forças israelenses têm que ver o que está acontecendo lá dentro. Ela é uma cerca. Mas uma cerca que, para baixo, ela deve ter uns 6 metros para baixo, de muro para baixo, porque o Hamas fazia vários túneis conectando. Como se fosse um alicerce, uma coisa assim, né? Para baixo. Não, ela desce o muro para baixo. Ela desce o muro para baixo para evitar as ações de infiltração do Hamas por baixo da cerca, por baixo da fronteira. E é caríssimo, isso é caríssimo. Inclusive, parte da sociedade civil israelense critica demais isso, né? O Gideon Levy fez uma coluna no Haaretz que eu fiquei muito impressionado. Vale a pena ler essa coluna do Gideon Levy, que ele vai falar o seguinte: olha... Foi quando você teria... Foi logo no início da guerra. Foi logo no início da guerra. Passo depois para você o link. Okay. E ele diz o seguinte: os maiores especialistas de Israel, os maiores construtores de Israel gastaram bilhões para fazer um muro para baixo em Gaza, e uma retroescavadeira esfumaçante quebrou a cerca. E eles entraram. E eles entraram com suas motocicletas. Eles entraram. Então, essa é a solução. Qual que é a solução para o problema? É levantar os muros? Ou é a opressão? Ou é os 75 anos de ocupação? Ou é a maneira massacrante que lida, que essa relação entre o ocupante e o ocupado, ela se dá, né? O colonizador e o colonizado. Não há tabu em falar nisso. O que acontece em Israel
é um processo de colonização de terra palestina. Não vejo qual a dificuldade das pessoas falarem, você é pró-Palestina. Não sou pró-Palestina, é só ver os fatos da história, as relações que são mantidas entre aquelas pessoas. Não é? Então, ali é totalmente cercado Gaza, com um sistema de vigilância de última geração, que utiliza balões, que também monitoram a região, que utilizam inteligência artificial para compreender os movimentos que fazem ali. Alguns falam que o que deu errado foi confiar demais na inteligência artificial, né? Mas, na realidade, é que qualquer pessoa que é privada da sua liberdade, ela vai buscar formas de encontrá-la. Não há como Israel acabar com 2.300.000 pessoas. O rei Hussein já disse, qualquer movimento que busque tirar os palestinos de Gaza é um ato de guerra contra a Jordânia. O presidente Sisi do Egito disse, qualquer tentativa de forçar os palestinos a saírem de Gaza para vir para o Sinai é um ato de guerra contra o Egito. Estou falando de dois países que têm relações normais com Israel, normalizadas com Israel. O Egito, desde Camp David, né? A Jordânia, desde 1994. Então, veja a situação, Ângela, né? Os muros não resolvem a situação. Os muros não resolvem a situação. Só que há muito viés. Né? Há muito patrocínio, há muita preocupação com a imagem que determinado grupo prefere que o editorial do jornal passe, né? E aí, infelizmente, os palestinos têm sofrido imensamente com essa realidade, né? O discurso do rei do Catar nas Nações Unidas foi um discurso muito, muito equilibrado, né? E ele vai dizer isso. Não há como ter dois pesos e duas medidas quando a gente pensa a morte de uma criança. Nós não podemos colocar que uma criança palestina e sua morte é menos importante do que uma criança israelense. Antes não devem morrer. Antes são mortes doídas, né? Quando a gente vê uma mãe israelense segurando um filho morto, entregando para colocar, né, na sepultura, ou quando eu vejo uma mãe palestina pegando um filho, uma filha morta, na mortalha branca, né, para ser entregue à terra, isso nós não vamos reparar um erro levando à morte 5 vezes mais crianças palestinas do que crianças israelenses. Uhum. Exato, isso realmente chocante, né? Corta o coração, é inaceitável, né? Bom, professor, nesse último final de semana, teve uma importante reunião no Egito, na qual o Brasil esteve representado pelo chanceler Mauro Vieira, em que representantes do mundo árabe discutiram a questão, né, da Palestina, esses ataques, né, absurdos de Israel, desproporcionais, assimétricos, né, absolutamente rompendo com quaisquer regras mínimas, né, digamos assim, de uma guerra, né? E a gente sabe que antes disso, numa reunião com representantes da alta diplomacia dos Estados Unidos, o mundo árabe deu um recado também, que se Gaza for invadido, o mundo árabe não vai ficar assistindo isso parado. A gente sabe também que os Estados Unidos já enviaram, já chegaram lá, já tem vários dias, 2 porta-aviões, um deles o maior do mundo, né, com capacidade para 180 caças, né, ultramodernos, mais de 12 mil soldados embarcados, né, e que, ou seja, aquilo ali não é para paz, né, essa quantidade né, não é para paz. E aí? Há alguma perspectiva, sabe, pelo menos de parar a matança de crianças, não é? Uma coisa também que me impressionou muito, eu soube disso recentemente, é que a maioridade penal na faixa de Gaza imposta por Israel é 12 anos de idade. Por isso que a gente vê tanta criança presa e a mídia ocidental falando que é absurdo, está vendo crianças de 14, de 15 anos lutando com... Mas eles são maiores de idade, né? Então, o que pensar diante disso e o que o mundo democrático, efetivamente democrático, pode fazer diante disso?
As nossas crianças no Brasil, elas querem ser jogadores de futebol, elas querem ser médicas, querem ser professoras, querem ser engenheiras, querem ser uma série de coisas, né? Nós sabemos ainda dos problemas da sociedade brasileira, mas existe um esforço, né, para tentar dar a elas um caminho, dar a elas um exemplo, uma superação. Qual que é a realidade de uma criança em Gaza? Qual que é a possibilidade de uma mobilidade social? O que ela vai ser quando ela crescer? Não é? Aquela sociedade só tem um farol, é a busca da liberdade. E essa busca da liberdade, ela não funcionou nos últimos 30 anos a partir da diplomacia. E isso fortaleceu muito o Hamas. Muito o Hamas. O Hamas faz o seguinte, ele vira para a população palestina e fala, aí, 30 anos que o Fatah e que a OLP e que a Autoridade Nacional Palestina negociam com Israel, e o que Israel faz? Israel não cumpre a sua parte, Israel amplia as colônias, Israel desacraliza os lugares santos dos palestinos. Então, qual a linguagem que Israel vai compreender? É a linguagem da violência. E isso fortalece muito a sua posição. E a falta de visão, eu não estou falando que eu acredito, que eu quero isso, mas é um fato. Uma criança de 10 anos na Palestina que teve sua família toda morta, né, que teve sua casa destruída, que teve seus amigos mortos. O que ela quer? O que ela quer? Qual o exemplo que ela tem para ser quando ela crescer? Tem vários vídeos na rede mostrando as crianças palestinas falaram, podem vir, eu sou um mártir. O que dá a elas essa força social é ser um mártir. Olha que triste. Olha que triste. Agora, o mundo ocidental não vai perceber isso? O mundo ocidental não observa que a falta de expectativa de vida, a falta de possibilidade de ter sossego, de ter uma vida feliz e plena, de ter desenvolvimento humano, social, cultural, é que faz com que aquela sociedade se torne mais brutalizada. Então, isso é muito complicado. Agora, a presença dos porta-aviões americanos ali é que eles sabem que a situação é crítica. É crítica. Sabem que se a coisa sai um pouco do fio da navalha, o Hezbollah abre uma guerra total no norte. E ao abrir uma guerra total, Israel vai abrir uma guerra total contra o Líbano. E quando abrir uma guerra total contra o Líbano, ele pode trazer o Irã. E quando trazer o Irã, vai trazer os Estados Unidos. E quando trouxer os Estados Unidos, vai trazer metade do mundo árabe e metade do mundo muçulmano. E aí entram China e Rússia. Então, é uma situação extremamente delicada. Agora, o que torna a situação mais complexa ainda é que os Estados Unidos querem criar uma condição para que Israel alcance uma vitória moral contra o Hamas. Enquanto os Estados Unidos não der ao governo israelense a possibilidade de uma vitória moral contra o Hamas, eles não vão buscar um cessar-fogo. Eles não vão buscar o cessar-fogo. Então, na fala do presidente Biden, nós não podemos ter um cessar-fogo agora, porque um cessar-fogo agora significa a vitória do Hamas. Uhum. Exato. Mas é terrível, né? A gente, né? Essa clareza, né? Mas as crianças estão morrendo, mulheres inocentes, homens, enfim, né? Quem não precisava, né? Não precisava. Bom, professor, a gente sabe que o senhor conhece, né, todos os aspectos das relações internacionais. Eu gostaria de ampliar um pouco né, o contexto que a gente está abordando. A gente sabe que tanto a guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração, né, dos Estados Unidos contra a Rússia, e a gente sabe também que nessa situação hoje em Israel, né, esses ataques à Palestina, eles podem ser colocados num contexto mais amplo, que é de um determinado mundo unipolar, né? Ou, se preferir, a decadência dos Estados Unidos. Não quer dizer que eles vão perder o poder amanhã, mas é um processo nítido de decadência e um novo mundo emergindo, um mundo aí
novas características, multipolar, não é? Sem esse imperialismo, né, que marcou os países europeus e marca os Estados Unidos nas suas relações. Aqui, nós no Brasil conhecemos isso muito bem. Né? Então, por favor, coloca para quem está nos assistindo, né, que essa é uma pergunta recorrente que a gente escuta, né, como situar o que está acontecendo hoje, né, esse conflito, né, essa guerra entre Israel e os palestinos, nesse contexto de um mundo multipolar que começa a emergir, mas que ainda não chegou. Ô, Ângela, você já começou a dar aula, né? Você já está indo super bem. Eu sou uma simples perguntadora. Não, pergunta excelente, fez uma contextualização muito boa, né? Tanto que quando eu penso o conflito que acontece agora, em Gaza, eu utilizo 4 dimensões para compreender o conflito. A primeira dimensão, relativa à ocupação de terra palestina de maneira prolongada. Esse é o primeiro elemento que me ajuda a explicar o que aconteceu no dia 7. Primeira coisa. A segunda coisa é a ascensão do Hamas, a partir de 1987, 88, e como que ele vai impactar na cena política palestina. Então, a política doméstica palestina, a ascensão do Hamas. O terceiro elemento são as disputas políticas em Israel e a ascensão da extrema-direita israelense. Isso também me ajuda a compreender o estado de coisas em Israel e na Palestina. E o quarto elemento é isso que você acabou de pontuar, que é a transformação da sociedade internacional, da ordem internacional, e dos seus impactos para as relações internacionais e para as relações regionais no Oriente Médio. Porque eu também não tenho dúvida que algo grande acontece agora. Quando a gente pensa o conflito ucraniano, e a gente avalia assim, qual foi a última vez que uma grande potência nuclear começa uma guerra com um país europeu e dá a mínima para os americanos? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu não me lembro. Isso é uma manifestação na epiderme do mundo. É uma manifestação é um sintoma de uma mudança, de uma transição de ordem claríssima. E você bem colocou, isso não quer dizer o desaparecimento dos Estados Unidos, não quer dizer o fim daquela superpotência, não é nada disso. Mas a maneira como ela manobrava a ordem internacional, como uma força quase unipolar, ou como uma força que trabalhava um sistema multipolar super desbalanceado a seu favor, ou um sistema multipolar coercitivo em que, pela sua coerção, ela conduzia, né, a ordem internacional, a ascensão chinesa nos últimos 10 anos, os erros crassos dos Estados Unidos na sua política por Oriente Médio e a política de expansão econômica dos chineses abriu as portas para uma mudança de mundo muito clara. Muito clara. Veja só, Ângela, em 20 anos de guerra no Afeganistão e no Iraque, quantos bilhões de dólares os americanos perderam? Sem contar as centenas de milhares de pessoas que morreram e como que isso desenhou a sua imagem no Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, nesses 20 anos, o que a China fez com seu dinheiro? Ela aplicou seu dinheiro no 4G, no 5G, no 6G, ela fez o Belt and Road, ela começou a ampliar a sua estrutura de influência, transformando, né, países do sul global na África, na Ásia, na América Latina. Ela se torna o maior parceiro de várias potências médias e de potências intermediárias. Então, quando a gente pensa, né, que os americanos erram na sua política externa de maneira fragorosa, porque esses 20 anos eles perderam. E o desespero dos Estados Unidos hoje em tentar reforçar esse discurso, que é um discurso que não tem tanta aderência assim no sul global mais, de que não, o mundo vai mudar, o mundo está mudando, uma nova ordem mundial está aparecendo, e o Joe Biden vira e fala, e os Estados Unidos está preparado para liderar essa nova ordem. Preparado coisa nenhuma. É um desespero total e completo por essa visão muito militarista dos americanos, dessa visão de mundo
muito voltada, né, para a guerra e para essa ideia de que os americanos são povos eleitos, povos especiais, excepcionais. O Destino Manifesto, que permitiu a criação dos Estados Unidos, né, colando o seu litoral atlântico com o Pacífico, ele se transbordou. A Nova Jerusalém é os Estados Unidos. São esse povo eleito. Essa visão supremacista americana, ela atrapalhou o processo decisório dos Estados Unidos. Não permitiu que eles vissem a ascensão chinesa. E agora, o que eu vou fazer para conter a China? Vou começar uma guerra com a China? Acabou os Estados Unidos. Querendo tanto, né? Olha as provocações lá no Taiwan, não é? Ali no entorno. Não é? Isso. Mas, ao mesmo tempo, o Blinken vai lá para a China e fala, não, nós não queremos guerra. Por quê? Por que não quer guerra? Começa uma guerra com a China, o que acontece com as empresas que estão na China, as empresas americanas que estão na China? Os americanos quebram de um dia para o outro. A coisa é muito complicada, porque a questão, Ângela, é o seguinte: a ordem mundial está em transição. Nós vemos um período de caos. Essa ordem em transição, ela vai ocorrer sob o pleno, vamos falar assim, sob um Estados Unidos que vai auxiliar essa transformação de ordem, ou que vai resistir a essa transformação de ordem? Vai resistir. E, ao resistir, ela pode jogar o mundo inteiro para uma guerra generalizada. Então, o equilíbrio ele é muito tênue. O Henry Kissinger, que era um crápula, um secretário de Estado terrível, mas arguto na sua visão de mundo, o responsável por abrir a China para o mundo, o Henry Kissinger, ele foi à China, há uns 2 meses atrás, esteve com Xi Jinping. E com 100 anos de idade, né? Ele está com 100 anos de idade. Ele disse, os Estados Unidos erram. Por que eles erram? Eles não têm que confrontar a China. Eles devem andar ao lado da China. Para e passo com a China. E aí os Estados Unidos terão décadas de sobrevida como uma liderança muito importante para o mundo, juntamente com os chineses, mas eles não veem assim. Os democratas, eu não entendo os democratas, como eles conduzem essa política externa americana nesse jeito, dessa forma, né? E eu vejo que, de fato... Conseguem ser mais belicosos e cometer mais erros do que os republicanos em matéria de política externa. Sim, uma coisa assim, muito impressionante, muito impressionante. Eu vejo que isso está muito ligado a como o Blinken vê as relações internacionais e a relação com a China e com os árabes do Oriente Médio. Ele também é judeu, né? Ele também é afetado humanamente e é compreensível, mas o Kissinger também. O Kissinger também é um judeu, né? Então, é necessário separar essas coisas. São visões de mundo muito diferentes, né? Então, eu vejo uma transformação muito forte dessa realidade do internacional. E vejo que vivemos um momento chave. Os lados devem ter muita temperança para lidar com essa realidade. Exato. Bom, a gente está caminhando para o final do programa, é uma pena, porque a cultura, o conhecimento, né, a clareza com que o professor Zahreddine expõe as ideias, é uma coisa que fascina a gente. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo também estão fascinados, né, com esse profundo conhecimento. Mas, professor, 2 questões últimas da minha parte e depois a palavra aberta para as suas considerações finais, né? 2 questões que eu considero muito importantes. Primeiro, como que você vê o lobby sionista no mundo, né? E o peso dele aqui no Brasil? Porque a gente tem visto como o presidente Lula tem sido pressionado, né, para tomar ações e atitudes, né, contra simpatizantes da causa palestina que ocupam cargos, né, no governo federal, para endurecer a posição, né, aqui dentro. E a gente vê também a pressão da mídia nesse sentido. Então, qual o peso desse lobby no Congresso Nacional também, não é? Parece que é muito forte, né? Qual a avaliação que você faz desse lobby sionista no Brasil? Eu vejo, Ângela, que esse é um tema muito complexo.
muito complexo, porque ele envolve duas coisas. Ele envolve o próprio movimento sionista, a maneira como o movimento sionista ele nasce, né? O movimento sionista nasce a partir de uma percepção dos judeus europeus de que eles viviam uma ameaça existencial, e essa ameaça existencial ela se torna verdadeira com o Holocausto, e eles são exterminados. E isso fica, de certa forma, impregnado não só no coletivo judaico, mas também, principalmente, no sionismo, né? O sionismo está muito atrelado a essa questão da existência de um lugar onde eles possam sobreviver sem a possibilidade do extermínio contínuo. Então, essa é uma preocupação real, Só que, ao mesmo tempo, essa preocupação real deles, após a criação do Estado de Israel, ela cria algo que é excessivo. Ela cria algo paranoico. Tão paranoico que não só os acadêmicos do mundo inteiro são rastreados, mas os acadêmicos em Israel, eles são tolhidos das suas posições. E aí, o sionismo ele vai buscar, a partir de um trabalho de inteligência, de um trabalho de mídia, de um trabalho de propaganda muito bem preparado, continuar essa ação que, na mente deles, seria uma ação para preservar a existência do coletivo judaico, do coletivo israelense. Só que aí vai se perdendo. Por que vai se perdendo? Vai se perdendo porque nós temos que pensar o seguinte: as mesmas causas que levaram ao extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial estão levando ali à islamofobia, está levando ali ao extermínio de palestinos, está levando à perseguição contra os judeus. Tem um autor de relações internacionais muito interessante, que chama John Mearsheimer, que fez um artigo super controverso há uns anos atrás. E o que esse artigo dizia? Esse artigo dizia o seguinte: olha, por que os Estados Unidos continua apoiando Israel de maneira cega, sendo que os resultados disso para os Estados Unidos são negativos? E o título, né, desse artigo é uma coisa mais ou menos assim: o lobby judaico e a política externa americana. E nesse artigo ele vai dizer que os americanos erram ao apoiar dessa forma, porque os custos são muito maiores do que os ganhos. Esse autor foi um dos autores que é tido pela mídia americana como o homem que conseguiu prever a guerra na Ucrânia, John Mearsheimer, né? E quando a gente vê o acontecido na PUC do Rio, que foi algo horroroso, né? No sentido de que havia ali um grupo de professores da PUC que queria discutir, da PUC do Rio, que queria discutir a questão da guerra, né? E na mesa, a maior parte dos integrantes eram judeus, e eles são confrontados por estudantes que não eram diretamente ligados ao curso, que queriam, na verdade, que aqueles professores fizessem uma declaração de apoio irrestrita a Israel. E que vão acusar o professor de origem judaica de ter um olhar que é contra Israel. Porque ele tinha um olhar que é científico. Então, eu vejo que a pressão é enorme. Enorme. Se nós falamos que as crianças palestinas não podem morrer, nós somos taxados de pró-Hamas. De pró-Hamas. E o lobby, ele é forte, ele existe. Na academia, graças a Deus, né, eu tenho liberdade de cátedra, mas eu não posso dizer isso de outras instituições privadas, onde começam a receber tanta pressão que as suas direções pedem para os seus professores não se manifestarem sobre o assunto. E quando isso acontece, nós nos aproximamos do fascismo. O que Humberto Eco fala, né, do germe do fascismo, que está aí, solto na sociedade. É necessário só um movimento catalisador para o fascismo florescer. E qual que é o antídoto do fascismo? É uma imprensa livre. Qual que é o antídoto do fascismo? Educação de qualidade para as crianças.
é a democracia. Isso é um antídoto do fascismo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que o lobby judaico ele é fascista, mas que o lobby judaico, muitas vezes, ele combate algo que é essencial para qualquer sociedade, que é liberdade de expressão, que é liberdade de posição, né? E isso é realmente evidente. Só que agora, duas coisas se associam, sabe, Ângela? Nós vivemos esse mundo em transição, que você bem colocou, e uma guerra terrível. E a posição do Reino Unido, a posição da União Europeia, a posição dos americanos, ela é muito mais em razão das suas relações estratégicas com Israel, em razão desse mundo que muda, do que como vamos resolver o problema palestino-israelense. Como é que nós vamos resolver a segurança dos israelenses e o Estado palestino? Esse mesmo discurso que o presidente Joe Biden defende, de dois estados, né? Joe Biden defende o discurso de dois estados. Então, há muita incoerência. O lobby sionista ele é fortíssimo, né? E nós temos que ter clareza de como essas coisas funcionam. Só que, com uma realidade em que as redes sociais democratizam o acesso ao lugar de fala, onde você tem essas câmaras de eco que repercutem notícias fantasiosas, erradas, fake news, numa realidade onde as pessoas consomem informações de péssima qualidade, que se tornam cada vez mais imbecis e idiotas, que querem informação de 30 segundos, que querem vídeos de 1 minuto e que não veem a profundidade que é a história, nós vivemos uma realidade assim, onde as famílias brigam como se fossem times de futebol, onde os acadêmicos se esforçam para mostrar a realidade, mas existe um trabalho forte, por outro lado, para criar a legitimidade do discurso de um lado e de outro. Então, vivemos um tempo muito complicado, sabe? Exato. E para a gente ir finalizando, que o Brasil, né, como uma potência média, né, digamos assim, que se vale sempre do soft power, né, o que o Brasil pode efetivamente fazer, né? Claro que muita coisa está nos BRICS, né, no CELAC, Mercosul, né, no G77, enfim, no G20, né, vai presidir o G20, mas o que efetivamente o Brasil pode fazer para dar uma contribuição para, digamos assim, que esse parto dessa nova ordem não seja tão traumático como já está sendo? Eu vejo que o Brasil tem um diferencial enorme. Esse diferencial é, primeiro, um estado grande, com uma população grande, uma população de bom coração, vamos falar assim, né? Eu recebi um amigo romeno, que é professor, veio como professor visitando o nosso programa, né? E ele passeando lá pelas proximidades do Mercado Central, ele adorava o Mercado Central. Ele falava assim para mim: professor, eu fiquei muito impressionado. Eu falei: impressionado com o quê, Gabriel? Chama Gabriel. Eu passo pelas pessoas, as pessoas olham para mim, elas sorriem para mim. Elas não me conhecem, mas elas passam por mim, pessoas simples, elas sorriem para mim. E a realidade na Europa é uma realidade muito diferente. É uma sociedade marcada por muita guerra, por muita desconfiança, por muita frieza, né? Nós temos ali muita gente boa na Europa, não estou generalizando, né? Estou falando assim, que como que o materialismo histórico me ajuda a entender como que a sociedade ela é construída, né? As relações de paz e guerra, como que a sociedade ela vai sendo construída assim. Então, eu vejo que é um país grande, um país com todos os nossos problemas, mas eu vejo que é uma sociedade de diversidade, né? Nós temos uma perspectiva de paz. A nossa última guerra foi em 1864 com o Paraguai. E isso nos cacifa a ser um mediador crível, a ser um mediador verdadeiro,
desinteressado. Infelizmente, os Estados Unidos não se cacifam mais como mediador para o conflito palestino-israelense. Infelizmente. Eles poderiam criar o Estado palestino amanhã, pela sua capacidade real, pela sua capacidade ideacional. Eles não fazem isso, porque eles são parte interessada junto com Israel. A União Europeia, muito atrelada aos Estados Unidos. O Reino Unido, muito atrelado aos Estados Unidos. Então, agora é a vez, né, do Sul Global apresentar as suas credenciais. O Brasil não possui arma nuclear, mas o Brasil possui biodiversidade, o Brasil possui mercado consumidor, o Brasil possui uma ideologia de paz e uma democracia jovem, sobrevivente de todos os assins que nós vivenciamos nesses últimos anos. E isso nos dá um lugar de fala muito interessante, sabe, Ângela? Eu vejo, sim, que a nossa economia, que a nossa sociedade inventiva, criativa, que o nosso corpo da pátria, né, com tanta biodiversidade, a gente deve encontrar um caminho próprio de lidar com o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, não é? E o presidente Lula tem tentado encontrar esse meio termo, né, entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Isso tudo nos dá um lugar de destaque, com certeza. Só que agora é um momento de briga de cachorro grande. E a nossa postura ela deve ser muito prudente, até onde nós podemos ir, né? Mas eu vejo com um futuro muito positivo para o Brasil, que a democracia continue se aprofundando no nosso país, que é o melhor regime que nós podemos esperar para o nosso povo e para a nossa realidade, e auxiliar como a nossa chancelaria tem feito muito bem, tentando ser essa voz apaziguadora e essa voz criativa, mostrando para os lados que enfrentam ali um momento crítico algumas alternativas menos dolorosas para a solução desse conflito. Exato. Bom, a gente está chegando ao final agora mesmo, né? E a palavra toda sua para suas considerações finais e o recado que você quiser deixar, professor. Agradecer muito, Ângela, o convite que você me fez, dizer da minha alegria de compartilhar esse tempo aqui e falar que vivemos um mundo em transição, um momento, estamos vislumbrando, né, um momento de transformação profunda dessa realidade histórica, e justamente por isso, né, somos testemunhas oculares da história. Temos que ter muita prudência. Se eu pudesse dar um recado para todo mundo que nos assiste, é que não aceitem respostas pasteurizadas, simples, fáceis de serem engolidas, não é? E nem voltem a 2000 anos atrás para buscar nas respostas teológicas ou nas respostas só do senso comum para compreender esses eventos e esses conflitos que acontecem no Oriente Médio, né? Busquem boa bibliografia, busquem bons sites, bons blogs, bons canais, né? Sejam críticos, saiam das câmaras de eco e sejam humanos, porque no final das contas, né, o que está sendo colocado em xeque é a humanidade. Eu queria muito, né, que israelenses e palestinos tivessem um futuro de paz. A mesma sensação que eu tive em 93, 94, quando eu vi a cidade de Jericó cheia das bandeirinhas da Palestina em razão dos acordos de Oslo, que começaram a ser implementados, com aqueles 3 prêmios nobres, né? Arafat, Yitzhak Rabin e Shimon Peres, que estavam dispostos e que pagaram com a vida, a busca pela paz entre palestinos e israelenses, e que palestinos e israelenses possam trazer novos dirigentes que paguem com a vida a busca pela paz no Oriente Médio. Muito obrigado, viu, Ângela? Olha, a gente, né, o Coletivo Alvorada, em nome do Coletivo Alvorada, agradeço muito esse conhecimento fantástico, infinito,
que você tem, que compartilhou conosco, compartilhou com essa audiência bacana que está firme aí, e sem dúvida vai nos ajudar muito compartilhando, curtindo, fazer com que esse conhecimento chegue mais longe, porque ao conhecer, né, como as coisas acontecem, muita bobagem deixa de ser dito, muito preconceito acaba, e quem sabe aí, né, a construção da paz efetiva já tenha começado. Né? Então, professor Danisa Redini, muito obrigada por essa conversa, e olha, vamos conversar de novo, né? A gente mais para frente vai convidá-lo novamente, porque realmente foi uma aula magna a sua, enfim, a sua exposição, o que você trouxe para nós. Bom, gente, chegamos ao final, não é? Até semana que vem, mas antes disso, esse programa não teria existido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é um programa da ação do Coletivo Alvorada. Gente, beijo, valeu, professor, mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Tchau.